O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou, falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos amanhã, mais um domingo, e esse é o 10º domingo do tempo comum do ano V. As palavras, a palavra de hoje, a palavra que está em Gênesis, Marcos, sobretudo, né? Mas também, é claro, aos Coríntios, na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, só mencionar o seguinte, nessa questão da desobediência do ser humano. Ser humano, aqui nós vimos na Gênesis, o homem foi criado, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi educado para a obediência, ser obediente a Deus. Mas havia nele, é claro, essa possibilidade de sublevação, de motim contra Deus. Era uma possibilidade. E isso se tornou uma realidade por causa de uma provocação externa, ou seja, uma coisa que veio de fora, levou ao ser humano se revoltar contra Deus. Essa provocação nós chamamos que veio do mal. Satanás, diabo, Satã, no grego, adversário. Se é adversário de Deus, de tudo aquilo que pertence a Deus, ele vai lutar, vai ser contra. Mas também lá no grego, diabolos, aquele que é caluniador. Este calunia, mas também difama. O que é calúnia? Calúnia inventou uma mentira contra você. Você fez isso, você fez isso, você não fez, você é inocente, isso é calúnia. Agora, difamação é falar mal de você, colocar o seu nome, a sua pessoa na vala.
Ele diz que você não merece isso. Aliás, não se difama ninguém. Se você não pode falar bem de alguém, evite falar mal. Isso é próprio do mal. Agora, é um problema também na própria exegese bíblica, né? Os que estudam a Bíblia, né? Os entendidos, né? Eu sou um leitor, um pobre leitor, né? Tenho que ler um pouquinho mais, porque a minha limitação é muito grande. Mas os exegetas, os que estudam a Bíblia, não têm consenso com relação a Satanás, não. Então diz até que nem existe Satanás, não existe diabo. Mas o que é o mal, então? Como é que ele surgiu? Como é que ele veio? O mal está aí. Tem gente aí sendo assassinada, sendo roubada, gente passando fome, tem gente sendo menosprezada, e às vezes dentro da sua própria casa. É um mal. Isso não é de Deus. Isso é uma provocação. Isso é uma inspiração maléfica. E olha, e a Bíblia, nunca eu contei não, mas eu aprendi isso, fala 49 vezes, 50 menos 1, dessa influência do mal. Ainda fala o lugar, diabo, Satanás, o inferno, 49 vezes. E quando se fala que Satanás não existe, quem mais gosta é ele. E gosta, quer ser ignorado. Eu aprendi uma vez, né, uma pessoa até que morreu, não tem tanto tempo assim, né, falando assim, de duas situações de pessoas, olha. Classe A, ou pessoa A. Ele se acha Deus. Complicou. O segundo, o B, ele se considera Deus, é Deus, piorou. Deus tem o seu lugar próprio, é supremo, é superior a tudo e a todos. Deus não pode ser banido, não pode ser tirado do seu lugar. Mas também no coração de cada um de nós, Deus tem que ter um lugar muito especial. Se ele é subestimado, não vou dizer nem trocado, subestimado, não é querido como devia, aquele coração, aquela pessoa, aquela comunidade, né, aquele sistema, né, ele fica prejudicado. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Aqui no salão, nós temos aqui crucificado, mas muito mais do que crucificado, temos o Santíssimo, presença total de Jesus, que deve estar também em cada um de nós, em todos nós. O mal quer nos tirar de Deus. O mal quer tirar Deus do seu devido lugar no coração de cada um de nós. Deus tem que ser amado e adorado, reconhecido como Senhor. O mal, ele derrubou o homem e a mulher, né, o ser humano, colocou numa situação delicada. Mas o mal só é vencido por um homem chamado Jesus Cristo. Deus que se fez homem e na sua morte ele subjugou o mal. E na sua ressurreição é a vitória de toda a humanidade em Jesus, uma vitória antecipada de todos nós no Cristo Jesus. Você é livre para escolher. Você quer ficar com Deus ou não? Você aceita Deus ou não? Você coloca Deus como o maior na sua vida e o melhor ou não? Se você coloca, você tem que seguir a Deus. Se comportar como alguém que é de Deus, como alguém que é de Jesus. No Evangelho, né? Os seus parentes, né?
com relação a Jesus, queriam tirá-lo de circulação, levar para casa, guardar o Cristo quieto lá, porque eles sabiam que havia um complô para eliminar Jesus por parte dos grandes. Por isso que Jesus falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que pratica a palavra de Deus, isso é da minha família. É claro que Maria Santíssima é. Ele não diminuiu, mas ele tinha que continuar a sua missão, tinha que continuar a sua tarefa de salvação. Agora vem uma coisa muito séria no Evangelho: pecado contra o Espírito Santo. Não é uma piadinha que você fala do Espírito Santo, não. A gente fez o Espírito Santo, a gente vem na cabeça da gente uma pomba, né? Um animal, né? A pomba, que João Batista, né, viu o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de pomba. Mas o Espírito Santo não é pomba, não. O Espírito Santo tem uma grande inspiração, é Deus. Deus que ilumina a gente. É aquele que é luz, que faz com que a gente possa ter essa presença de Deus, né, se pautar em Jesus, né, e caminhar em Deus. A gente também possa querer que o irmão e irmã também caminhe conosco essa estrada de Deus. O Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo, consiste nisso: é não reconhecer a obra de Deus em Jesus. Aquele que qualifica toda a humanidade, a você também. Se aquele indivíduo não reconhece Jesus, quer desqualificar Jesus, chamando de Beelzebu, este fica desqualificado. Não tem perdão. Não tem perdão. Porque a maior graça do mundo, como é que o padre reza mesmo, hein? No começo da missa? Qual a primeira palavra? A graça, hein? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar isso antes do Pai. A graça do Cristo Jesus, o amor do Pai. Coloca o Cristo antes, porque Ele que traz o Pai, Ele que traz o Espírito Santo, Ele que traz a salvação para todos nós, né? Em oposição ao mal, em oposição ao demônio. Onde se fala, esse sujeito está com uma inspiração demoníaca, porque não está com Deus. Agora, muitas vezes se coloca demônio onde Deus está, desqualifica Jesus Cristo, fala que Jesus Cristo é do mal, como está aqui. Aí se complica muito para a gente. Nós temos que reconhecer Jesus como aquele que vem da parte de Deus, é luz e não trevas, aquele que é salvação e não condenação. Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus irmãos e minhas irmãs no Cristo Jesus, possamos reconhecer a graça que o Pai nos oferece em Jesus. É claro que aquele homem simples poderia ser questionado. Você pode ser questionado porque é muito simples. Era um homem comum. Mas a palavra e as obras que ele realizava são de Deus. Não poderiam ser questionadas, serem colocadas, né, na vala do mal de Beelzebu. Aliás, Beelzebu, né, é o demônio, é o mal da podridão, que cheira mal, que exala uma coisa ruim, podre, estragada, enquanto que o Espírito Santo, ele exala a santidade, ele exala a suavidade, é o odor da santidade, da qualidade, da presença de Deus. E você também esteja exalando no seu coração, na sua vida, né, o Espírito Santo. Amém?